Mateus capítulo 28. Aleluias. Versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, pessoas, assentos. Você que está nos assistindo, fique bem. Tirar aqui. Fique à vontade. Por quê? Meus irmãos, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jesus. Uma história conhecida no mundo inteiro, conhecida dentro da sua casa, da sua família. Na nossa nação, no Brasil, até nas tribos mais remotas, esse nome é poderoso. Eu creio que se existir no Brasil pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus, são poucos. Talvez naquelas tribos indígenas, bem no centro da grande Amazônia. Mas ele e você já, desde criança, nós ouvimos falar do nome de Jesus. E nós pregamos em todos os cultos o nome de Jesus, que ele é poderoso, que ele é santo, que esse Jesus cura, que esse Jesus sara, que esse Jesus ensina, que esse Jesus ama, que esse Jesus protege, que esse Jesus está preocupado contigo. Esse Jesus está lá na sua casa, no coração de cada um dos seus familiares. Esse Jesus que todos os dias nos acorda para que nós possamos sentir a presença dele. O mesmo Jesus, irmãos, que muitas vezes nós falhamos com ele. Nós deixamos ele muitas vezes de lado por causa dos nossos desejos, das nossas fraquezas, das nossas vontades. Esse Jesus, ele nunca abandonou a ninguém. Ainda Judas dava demonstração de ser um homem falho, um homem desonesto, um homem que muitas vezes, ao longo da história deste homem Judas, ele leva a cabo até o fim da sua vida ser um homem fraudulento, corrupto e traidor. Mas não, Jesus mesmo assim, mesmo sabendo que alguém dentre eles iria falhar, iria trair, iria lhe vender por uma quantia de 30 moedas de prata, ainda assim Judas ficou ao lado de Jesus até o último instante. Quando Jesus estava lá no monte, em oração no Getsemane, havia próximo dele João, Pedro e Tiago, lá no monte. E quando chegam os soldados romanos, chegam os sumos sacerdotes, os sacerdotes do templo, e os soldados prendem Jesus. Momento, segundo a narrativa de Pedro, este, segundo os evangelhos, saca de uma espada e corta uma das orelhas de um dos soldados romanos. Jesus diz para Pedro: não faça isso, porque aquele que vive pela espada morrerá. E Jesus faz um dos milagres mais esplêndidos da Bíblia Sagrada, que é juntar a orelha do soldado, colocar e voltar à sua normalidade. Porque se Jesus, ele próprio disse: eu quisesse, eu poderia pedir legiões de anjos do Pai, e ele me enviaria. Jesus enviaria.
Mas convém também que Jesus cumprisse as Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós imaginamos Jesus entrando, chegando às margens do Jordão com alguns dos seus discípulos, entra nas águas, lá no meio das águas, João está batizando. E a Bíblia fala no capítulo 3 do livro de Mateus, João diz que ele não era digno nem de desatar as alparcas de Jesus, quanto mais batizá-lo ele. Mas Jesus disse: olha, João, convém que se cumpra as Escrituras. Então, verdadeiramente, Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus é um nome poderoso, maravilhoso. Mas este nome, somente este nome na face da terra, tem o poder de salvar. Tem o poder de salvação. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ninguém vem por quê? Porque Ele está com Deus. Se não for por mim. Se você quer mudar a sua vida, é necessário trilhar um novo caminho. Mas qual o caminho nós vamos seguir? Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus estava dizendo que muitos que ao longo da história da cristiandade surgiram como homens de Deus, homens que muitos foram declarados santos, mas segundo as Escrituras, nenhum tem o poder de salvar, nenhum, a não ser Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. É Ele, meus irmãos, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Lázaro havia sido morto, havia sido enterrado. Jesus não estava na Judeia, Jesus estava em outra província. Quando Lázaro estava passando mal para morrer, alguém foi chamar Jesus. Jesus não saiu imediatamente. Jesus ainda demorou, porque muitas atividades tinha para fazer aonde ele estava. E quando Jesus volta para onde Lázaro havia falecido, a irmã de Lázaro vê Jesus, sai correndo ao encontro de Jesus. Ela disse: olha, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse aqui, nós teríamos a certeza da salvação. Se Jesus verdadeiramente estiver na sua casa e dentro do seu coração, você e suas famílias serão salvos. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, não somos nós que aceitamos a Ele, é Ele que aceitou a nós. Por quê? Porque Ele se deu por cada um de nós. A morte de Jesus é a narrativa mais conhecida na história da era moderna, da história da raça humana. E Ele disse: eu sou a vida. Jesus também disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Em João 7,37, eu já quero que creia em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está dizendo nesta noite para você: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque nós só podemos beber desta água uma vez, e nós nos saciarmos para toda a eternidade. Porque da água que eu quero pedir um copo aqui para uma das irmãs, desta água nós vamos beber todos os dias, todas as madrugadas, as tardes, as noites. Pela manhã nós tomamos desta água e voltamos a ter sede. Jesus diz: mas aquele que beber desta água jamais terá sede.